Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde, hoje iniciamos com o novo ano também aquilo que se pode chamar o balanço do ano que findou. 2015 tem ainda a marca da crise financeira, económica e crises políticas e acrescente a crise humanitária. Na Europa, Grécia, Portugal, Itália e Espanha e no Médio e no Extremo Oriente. A crise económica e financeira iniciada nos Estados Unidos da América do Norte não tem ainda fim à vista, apesar dos falados sinais positivos, particularmente na Europa, que até agora não conseguiu encontrar solução que satisfaça a necessidade da retoma do caminho da recuperação, não obstante alguns sinais positivos nessa recuperação. A falta de soluções eficazes mantém em níveis elevados o desemprego, a pobreza e a imigração económica. Olhando o planeta, no Norte da África e no Médio Oriente, onde em 2011 eclodiu aquilo a que se tem chamado a Primavera Árabe, transformou-se numa crise humanitária sem precedentes, hoje mais semelhantes a um inverno rigoroso pela destruição económica e social que provocou. Na Tunísia, Iêmen, Egito, Líbia e Síria, e mantém-se o conflito Israel-Palestina, que a hipocrisia dos líderes políticos com influência permite que permaneça. Um dos exemplos visíveis, além das imagens da destruição, é a sempre dramática e muitas vezes trágica tentativa de fuga à guerra e à fome de milhares de imigrantes que nem sempre chegam ao destino. A emergência de radicalismos religiosos no Médio Oriente obrigou, com aspas, as potências ocidentais a buscar aliados para o combate ao denominado Estado Islâmico, que nasceu, sabe-se, alimentado mais por Estados mais dispostos a explorar os recursos naturais da região do que a fomentar o diálogo e a paz. Na Europa, as eleições revelaram uma emergência de partidos políticos defensores de ideias que se pensava varidas no pós-guerra, mas também a emergência de movimentos de cidadãos que consideramos emergências positivas nestes tempos de crise. Na Grécia, o Syriza, em Espanha, o Podemos e também os Cidadanos mostram que a cidadania já não vê os chamados partidos do poder com a confiança anterior. Movimentos independentistas põem em dúvida o que se considerava fator de estabilidade desde 1945, as fronteiras. A vontade de independência da Catalunha em Espanha e a Escócia na Inglaterra e também no leste europeu, a Ucrânia, ainda persiste um conflito que divide as lideranças da Europa Ocidental e Oriental, reavivando ideias e comportamentos da Guerra Fria. Ainda três referências: o segundo ano do mandato do Papa Francisco, que persiste a ideia inicial de trazer a Igreja para a sua dimensão mais humanista, apontando a humildade como padrão de comportamento e as suas intervenções para dentro da própria Igreja e para o mundo, criticando o primado do ter e a barbárie do poder do dinheiro. O drama da imigração da África e do Médio Oriente e ainda a questão planetária sempre presente da sustentabilidade ambiental posta em causa pela exploração sem regras dos recursos naturais. A Cimeira do Ambiente de Paris alcançou um compromisso que pretende travar a degradação que o uso excessivo de hidrocarbonetos, além de outros, vem provocando no planeta. No país, o último trimestre foi de surpresas, com aspas. Nas eleições legislativas de outubro, a coligação PSD-CDS-PP, que governou o país no último mandato, sendo a mais votada, não obteve a maioria de deputados. Como consequência, resultou um governo do PS, com apoio do PCP, PEV e BE, a restabelecer a ideia pura de que é no Parlamento, ou seja, a Assembleia da República, que reside a soberania na formação dos governos e fez cair o mito dos partidos do arco da governação. Este foi também o primeiro ano completo da saída limpa do programa de assistência financeira, iniciado em 2012, com os casos na saúde e nas resoluções bancárias do BES e do BANIF, entre outros, como também os índices de pobreza, a ilustrar que a saída não foi tão limpa quanto era apregoado. Na região, a crise também
está ainda na mente e nas conversas do cotidiano, com o encerramento de empresas e aumento do desemprego, atingindo agora também um novo grupo de trabalhadores jovens qualificados que se vêem na iminência de emigrar, como acontece também no país. E uma das últimas notícias do ano, em Braga, os salários pagos são 24% inferiores à média geral do país. No nosso concelho, completou-se o segundo mandato da maioria do município da coligação PSD-CDS-PP, passando o PS para a oposição, numa alternância que se vai repetindo desde 2005. Ainda o desemprego, a situação económica do município, que não sendo de drama não é fácil, de acordo com as declarações dos eleitos. Mas este ano tivemos boas notícias. A abertura do primeiro call center e o ano terminou com uma outra boa notícia, o anúncio feito no dia do município do projeto de um segundo call center a abrir em 2016. Mas foi ainda um ano de perda de qualidade na saúde e depois de, na Justiça, termos a menorização de competências do Tribunal de Vieira do Minho. Assim, em traços muito gerais, uma síntese de 2015 que propomos para análise para os nossos convidados, José Marcos Fernandes, professor universitário, Armando Ferreira, professor do ensino secundário, e também Carlos Alberto Gonçalves, também professor do ensino secundário, e nossos habituais convidados. Boa tarde a todos, espero que tenham feito boas entradas. Doutor Armando, o que ficará na história, o que dirá a história quando assentar a poeira do tempo sobre o ano 2015? Bom princípio de tarde para todos os ouvintes da Rádio Alto Ave, também um abraço fraterno dos meus colegas de painel e também para o José Luís, o habitual moderador destes programas. Repare, se nós, assim, de uma forma muito geral, as pessoas minimamente atentas, porque nem é preciso estarem muito atentas, penso que é comumente aceite a ideia de que o ano 2015 foi um ano muito mau. Foi muito mau a nível internacional. Foi muito mau também a nível nacional. E sem aprofundar muito, se nós olharmos para o que foi o mundo numa análise internacional, nós constatamos que o terrorismo, o que a história vai dizer daqui por uns anos é que em 2015 o terrorismo foi o acontecimento internacional do ano. Quer dizer, o mundo vive em guerra. O mundo vive numa insegurança atroz. E é uma guerra desleal. É bem pior que a Guerra Fria, que terminou nos anos 80, porque pelo menos na Guerra Fria sabia-se onde é que estava o perigo. Aqui não se sabe, porque o terrorismo é assente em bases de cobardia, em bases que não permitem à outra parte defender-se, a não ser pelas razões que nós infelizmente conhecemos e que aconteceram recentemente em França, no pretérito mês de novembro. E depois, o 2015 também vai escrever palavras negras na história, que é o caso dos refugiados. Esta desumanização, este tratamento das pessoas abaixo de animal. E sem respostas. Sem respostas. E depois que estão a fazer vir ao de cima a hipocrisia. E a emergência de muros que se julgava também. Exatamente. E eu, na sequência disso, apontava outro terceiro acontecimento internacional que vai escrever de uma forma negra a história, que é a construção de muros. Nós tivemos o Muro de Berlim, que caiu nos anos 80, mas depois, em 2001, Ariel Sharon constrói o Muro da Cisjordânia, para separar Israel da Cisjordânia. E agora começam também a ser construídos muros para afastar aqueles que mais precisavam da solidariedade e do apoio humano. E sabem uma coisa engraçada, triste. Nos campos de concentração nazi, durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus, ao entrarem nos campos de concentração, era-lhes extorquido os bens valiosos que tinham, como dentes de ouro, etc. Estes refugiados
estão a entrar em países da Europa e estão também a exigir-lhes, a extorquir-lhes valores, dinheiros, para fazer face às despesas que possivelmente possam ter com eles. Quando já antes lhes exigiram dinheiro para os fazer atravessar um barco, exatamente, barco, coisa assim. Aí realmente é o cerne da questão. E este país que está a fazer isto chama-se Dinamarca. Chama-se Dinamarca, um país da Europa, um país com responsabilidade. Costuma ser apontado como modelo de social-democracia. Portanto, isto, em meia dúzia de linhas, o 2015 vai ser escrito na história como um ano que não vai trazer nada de novo. E a nossa história própria, a história portuguesa? A história portuguesa, o 2015 foi o canto do cisne. Foi o canto do cisne de uma coligação PSD, CDS, que, por razões que não lhe podem ser imputadas, que é o caso de se viver um ambiente de crise, uma dependência da Troika, uma perda de soberania, precisamente por causa da situação de dependência em relação à Troika, mas também uma preocupação cega com a austeridade, em que o povo português foi vítima de um garrote que quase o sufocou. O desemprego, a falta de oportunidade do jovem que quer estudar mas não tem capacidades, a falta de oportunidade daquele que quer trabalhar e não tem emprego, a falta de oportunidade daqueles que concluíram um curso e não tiveram as oportunidades no país e tiveram que ir para o estrangeiro, isto é, a falta de oportunidades é uma coisa que marcou este ano de 2015. E, em traços muito gerais, o que é que foi o 2015? O 2015 foi fazer, por força, por um lado de uma necessidade, mas também de, como se costuma dizer, exigirem aquilo que ia para além do que a Troika exigia, fez com que o povo português fosse aquilo que se dizia no século XVIII, nós fomos os burros de carga do Estado. Fomos os burros de carga do Estado, que foi com os nossos impostos, sobretudo com os nossos impostos e com as nossas dificuldades, que alimentamos uma crise e que, passados estes anos, olhamos e dizemos: onde é que está o resultado destes nossos sacrifícios? E isso é que custa, porque parece que não se vê. Sr. Carlos Alberto. Muito boa tarde a todos, desejo de um bom ano de 2016 para todos os ouvintes e para os colegas aqui presentes. Infelizmente, nós, ao recordarmos e ao fazermos o balanço deste ano de 2015, temos que apontar factos negativos. Sempre que se faz uma análise, aquilo que era bom era que nós pudéssemos ressalvar os factos positivos, as questões positivas e aquilo que correu bem. Infelizmente, como disse, 2015 nem tudo correu bem, ou a maior parte não correu mesmo nada bem, e temos que apontar casos bastante negativos, como já aqui foram apontados. A nível internacional, este clima de insegurança que se vive, que foi fruto de, se calhar, nós ocidentais também querermos impor as nossas ideias em certos países que se calhar não estavam tão abertos ou tão prontos para assumir uma democracia como nós entendemos e como nós desejamos para o nosso país, se calhar fruto desse de serem forçados a acabar com determinados regimes que não eram bons,
que eram regimes não bons aos nossos olhos. Claro, e no fundo eram umas ditaduras, mas o certo é que perante os habitantes e perante o povo daqueles países havia algum controlo, havia alguma segurança, coisa que a partir daí não se conseguiu efetivar. Começando a aparecerem estes grupos, primeiro a Al-Qaeda, depois agora o Estado Islâmico, com todo este clima de insegurança que provoca já fora das fronteiras dos países islâmicos, dos países árabes, leva a cobardia a outros povos, que leva, como dizia o doutor, que nos leva a desconfiar de quem está ao nosso lado, porque o inimigo não é conhecido, nós não sabemos quem é que poderá ser o inimigo, até e os exemplos que temos visto em França, pode ser um vizinho perfeitamente, que nós achamos perfeitamente e como normal, se percebe depois na exploração da notícia, chegamos a essas conclusões que fruto desse desequilíbrio nos leva a que tenhamos no nosso dia-a-dia o problema da segurança e que leve a que uma das coisas que nós tínhamos que nós tomávamos como certa e segura, que é o facto de nós podermos andar na rua livremente e em segurança, ou podermos assistir a um espetáculo, as próprias comemorações agora do final de ano que foram controladas, que foram em muitos casos comprometidas e houve até cancelamentos. Eu também não sei se será esta a forma eu julgo que quem decide estas questões tem os elementos necessários e os elementos que tem são válidos para tomar essas posições. Agora, também não podemos, julgo eu, cair neste ambiente paranoico, uma espécie de paranoico, e andarmos sempre com medo, e então não saímos à rua, ficamos em casa. Mas a verdade é que há quem, a propósito disso, aponte para a gestão ou a política do medo. Que aí, também a história da ameaça constante. Acho nesse aspecto nós estamos a dar oportunidade a estes grupos de conseguirem os seus objetivos. Conseguimos-lo através da comunicação social, com a importância que damos e com as imagens que passamos deste terror, deste medo. Conseguimos-lo com o cancelamento, por exemplo, destas atividades todas, destas comemorações todas, quando uma cidade, como aconteceu na Bélgica, e até na Alemanha, mas quando uma capital de um país cancela uma série de eventos porque julga que não tem condições de segurança para os cidadãos, no fundo, os terroristas estão a conseguir o seu objetivo. Mas a atitude que do nosso lado está a ser tomada é de vamos destruir a reação francesa, como é natural, depois daquele choque tremendo que aconteceu em novembro, vamos bater-lhes. E o problema é este, tratando-se isto, olhando-se isto como uma doença, o problema é que cura-se a doença, mas o gente continua, a ideia permanece. E destruir, por aí simplesmente, em termos físicos, o Estado Islâmico, será possível matar alguns milhares, sejam quantos forem, mas parece que a prevenção estava em combater a ideia. Tem que saber no fundo o que é que deu origem a estes grupos, e depois
tentar combater essas causas. Isso, o que deu origem a estes grupos, a este fundamentalismo, isso mais ou menos é conhecido, e principalmente a partir dos anos 80, no Irão, quando o Ayatollah Khomeini destituiu o Reza Pahlavi, que era inclusivamente um admirador dos Estados Unidos, e o que é que eles fazem? Eles fazem a Sharia. A Sharia a lei é o Corão. A lei é o Corão em que o poder político e o poder espiritual estão num só, e todos os Estados que ponham em causa essa Sharia, essa combinação em função do Corão, são inimigos, e como tal tem que haver as intifadas, tem que haver as chamadas guerras santas. Agora, não há dúvida nenhuma de que referiu aí que este problema é um problema de veras complexo e só se erradica por completo quando houver a alteração das mentalidades. Mas também tem que se começar por algum lado. E tem que se começar, logicamente, pelo Daesh, porque é ali o polo abastecedor de todos os meios materiais que estão a colocar em prática um conjunto de atentados. E a covardia de alguns países ocidentais que negociam com eles. Agora, eles não têm o céu, repare, isto é o regresso à história doentia da Idade Média do chamado califado, o regresso ao califado. Então, com que direito? Com que pressupostos? E o Daesh é um centro que está perfeitamente identificado como o centro de onde partem todos os elementos materiais que estão a poder alimentar estes tentáculos. Então tem que se começar, e se o Daesh for a cabeça do povo, que se comece por aí, mas também tem que se começar pelo resto. Agora, o problema é isto, é que até há bem pouco tempo dizia-se assim, este problema do fundamentalismo, do jihadismo, é um problema do Médio Oriente, mas está-se a ver que não. Está-se a ver que, inclusivamente, é um problema também que contaminou a Europa e que não é só não é só de segundas ou terceiras gerações de muçulmanos, é também de jovens que estão a enveredar por este caminho. E aí está, aí é que a sociedade tem que estar atenta a estes problemas. Porque quanto ao fundamentalismo islâmico, perfeitamente identificado, porque reparem, eles começaram por ser um fundamentalismo, uma intifada lá no Médio Oriente contra aqueles governos, como aconteceu no Irão, que não estava a respeitar a Sharia. Mas agora estão a alastrar essa ideia para os próprios governos ocidentais. E veja-se o caso recente de que a União Soviética, a Rússia diz, nunca esteve silenciosa, mas disse, vamos também agir, e passado pouco tempo o avião que ia para as férias do Egito caiu. Estão a ver? Portanto, isto realmente, eles conseguiram os seus objetivos. A Europa vive aterrorizada. Os objetivos deles foram conseguidos. Portanto, isto é um caso muito sério. Professor, o que dirá a história? O que dirá a história, além do que já foi dito. Em primeiro lugar, quero associar-me aos votos, à formulação dos votos que já foram aqui feitos, saudar naturalmente aqui os colegas do painel, portanto o Zé Luís, o Armando e o Carlos, e naturalmente saudar todos os vieirenses que nos ouvem, e desejar um ano, digamos, melhor que o ano 2015, porque por aquilo que já ouvimos aqui, e eu associo-me a esse julgamento que é feito do ano 2015, o diagnóstico é de facto, digamos, parece globalmente negativo. E temos até uma certa dificuldade em encontrar aspectos positivos, mas nós também já sabemos que os aspectos positivos, o que há de bom, faz menos barulho que o mal. E, portanto, fazendo este esforço de encontrar algum aspecto positivo no ano de 2015, eu gostaria aqui de sublinhar a hospitalidade
e a solidariedade que a Europa, apesar de tudo, está a manifestar relativamente a esse drama e a essa tragédia. Com algumas reservas, como... Evidentemente com as cautelas, etc. Mas esses medos e cautelas... Marcos, desculpa, e principalmente numa Grécia que está na situação em que está numa situação de intervencionada e com as dificuldades que tem sido o país que mais acolhimento tem feito, que mais apoio tem dado a esta situação. Embora se diga que a Grécia... Em contraste com a Dinamarca, como foi... Sim, embora se diga que a Grécia recebeu fundos comunitários para criar infraestruturas e equipamentos para digamos, acolher os refugiados, e parece que essa utilização também não foi a mais perfeita. Bom, mas entretanto eu penso que globalmente devem ser sublinhadas estas atitudes e estes valores que fazem parte da matriz europeia da hospitalidade, do acolhimento e da solidariedade manifestada para com esses para com essas vítimas que vêm de outros continentes, não é? Vêm da Ásia e vêm da África. De facto, esse aspecto eu acho positivo. E também gostaria, já agora, de apresentar como aspecto positivo o acordo que foi possível em Paris. Porque, de facto, nós falamos aqui muito de crise. Do ambiente. Acordo ambiental. Falamos aqui muito de crise, mas a crise ambiental também faz parte dessa crise global e, portanto, esta consciência e este compromisso... E este inverno suave também terá alguma coisa também, mínimo que se consegue, e esta é uma das preocupações do Papa, eu penso que isto é muito interessante, quer dizer, é de sublinhar. Agora, eu não vou aqui repetir o diagnóstico que foi feito, portanto, começou pelo quando o Armando falou deste fenómeno, que é o fenómeno maior, o fenómeno da guerra, e da guerra terrorista, não é? Desta terceira guerra mundial, enfim, chamada a terceira guerra mundial, que é uma guerra especial, é uma guerra terrorista, não é? Não se sabe onde é que está o inimigo, não é? Portanto, isso é de facto preocupante. E por isso aqui quero associar, e o Zé Luís também já falou disso, evocar aqui a figura do Papa Francisco. Perante este fenómeno... Então é uma figura que é impossível não reparar nele. É incontornável, não é? Embora hoje, este ano, e eu concordo que acho que a figura do ano aqui na Europa foi a Angela Merkel. Portanto, isso também é de destacar. Mas relativamente ao Papa Francisco, uma das coisas que me, enfim, chamou a atenção foi porque é que ele decidiu promulgar e proclamar um ano extraordinário, um ano santo extraordinário, sob esse título da misericórdia, o jubileu da misericórdia, não é? E porquê? Porquê é que fez isto? Porquê é que escolheu este tema da misericórdia, isto é, do perdão? Isto não parece estar em contraponto com o fenómeno da violência. Ora, a questão que nós podemos aqui colocar é esta. Será que há alternativa para a violência que não seja a da tolerância? Digamos, a palavra que o Papa usa é misericórdia, isto é compaixão com essas vítimas. Porque isto que o Zé Luís estava aqui a tentar, enfim, provocar o Armando no sentido de ver que solução para a violência e para a guerra instalada ali na Síria e naqueles palcos de guerra. Claro, nós podemos dizer que e justifica-se o uso da força, mas a questão é esta: será que a coligação Putin, Obama, Hollande, Cameron e depois agora a coligação islâmica que está dos países árabes, e em que é que consiste essa solução? Em destruir aquela... destruir esse grupo. De uma maneira simples, matar o bicho. Matar o bicho. E a peçonha. Pois, ora, aí está o problema. Mas é quanto que matando mais o bicho, destruir, mais refugiados iremos ter. Mas o problema, o José Luís disse muito bem, quer dizer, matando o bicho, mata-se a peçonha. Essa é que é a questão. Isto é, se esta é a solução. Se esta é a solução, se é a solução da força. Porque já foi tentada noutros lados, não é? No Iraque. Nós temos que ver, no Iraque. E o que é que deu?
E o que é que deu? E, portanto, deu a emergência também. Essa Ajudou a emergência do Estado Islâmico. De facto, Bom, e depois não vou, portanto, além desse fenómeno da guerra, que foi já focado, a tragédia dos refugiados, portanto, certamente que essa tragédia também significa uma dissolução, um desequilíbrio e uma atomização. Isto é, acho que isto significa que a humanidade está num estado de desagregação. Enfim, os sociólogos falam de liquefação, isto é, de passar ao estado líquido, quer dizer, não há valores, etc, etc. Bom, portanto, não vou falar aí do desequilíbrio ambiental, mas, a meu ver, eu gostava aqui de chamar a atenção para isto. Eu penso que na raiz de muitos destes males está uma crise. Claro que já foi falado aqui da crise económica, o José Luís enunciou isso tudo, da crise económica financeira, da crise humanitária, da crise social, da crise política, da crise religiosa, etc, etc. Mas, de facto, eu penso que na base disto tudo está uma crise de sentido. A crise de sentido do mundo, do sentido do homem, do sentido da vida e até diria do sentido de Deus. No sentido de Deus, isto é, eu vejo lá até um professor de filosofia da religião na Universidade do Minho, que nem é praticante e é assim agnóstico, mas fala aos seus alunos de que a humanidade perdeu o temor de Deus. O temor de Deus. O temor de Deus que é o respeito, não é o fanatismo. E associado a esse... A questão era, e deve-se temer. Pois... Quer dizer, falta uma referência e também uma crise, digamos, de piedade, já agora que eu tenho que saber alguma coisa disto da catequese dos dons do Espírito Santo, e há uns dons que se chamam o dom da piedade e o dom do temor de Deus. E este da piedade fez-me lembrar uma coisa curiosa de uma aluna chinesa que anda a fazer uma tese sobre a maneira como se cuida dos idosos na China e a maneira como se cuida dos idosos na Europa, e concretamente aqui em Portugal. E ela pediu para ir a um lar onde eu faço um voluntariado para saber alguma coisa como é que se cuida dos idosos em Portugal. E num dado momento eu, por curiosidade, perguntei-lhe, olha, e já está a notar alguma diferença entre o modo como se cuida dos idosos na China e o modo como se cuida dos idosos na Europa e em Portugal? Diz ele, sim, é que na China não há lares, porque isso seria digamos assim, um sacrilégio. Ela não disse a palavra sacrilégio, mas porquê? Porque, diz ela assim, porque nós temos o dever de piedade filial. A expressão que essa menina usa é a piedade filial. Isto é, dizer assim, como os pais fizeram tudo por nós, nós não podemos pôr os nossos pais fora de casa. Isso fez-me pensar... Portanto, a Europa tem também uma crise de valores, como já aí está, a questão da crise dos valores, e eu penso que relativamente, e termino, relativamente a uma das faces do poliedro da crise, a face económica e financeira, o que é que nós podemos pensar disto? O que é que estará na base disto? E, a meu ver, há um problema de crise de dignidade e de responsabilidade dos agentes, dos atores nesse sistema económico e financeiro. O que é que nós podemos pensar e dizer dos responsáveis por esta crise? Que esta crise tem rostos, não é? Como o Papa diz, este ano santo chama-se o rosto da misericórdia, mas isto é o rosto contrário, é o rosto da indignidade, da irresponsabilidade, da corrupção, e é inadmissível. Portanto, isto para concluir o seguinte, que estas crises todas têm na sua origem uma crise de dignidade, de responsabilidade, de justiça, de dignidade humana e de outros valores. Quer dizer, eu penso que isto é incontrolável. E, portanto, tudo o que fizermos, e o Armando, que é professor de História, etc., tudo o que vá no sentido de contar, mostrar a gênese destes acontecimentos todos, é positivo, para ver se conseguimos
Nós não podemos mudar o mundo, mas aqui a nível do nosso Mas bem, pode-se. eu não falei depois da questão de Portugal, mas já falamos. Mas pode sempre contribuir, nem que seja com uma pequena areia. Exatamente. Professor, esta situação de crise, entre outras coisas, levou, particularmente no aspecto político, à emergência de novas forças políticas antes impensáveis. Se pensarmos... Hoje, aquilo que são os chamados partidos do poder já não podem estar tão seguros da confiança dos cidadãos. Isso e decorre já de algumas conversas anteriores que nós temos tido. Havia essa ideia de que com esta crise, com a tal crise de valores, aliás, eu acrescentava que o Papa no final de ano pediu que se lutasse contra a indiferença. Esta luta contra a indiferença, contra tudo aquilo que no fundo nós não podemos cruzar os braços e ficar a ver e dizer não é comigo. Ora, não é connosco porque está lá longe. E no fundo dá nisto, nestes grupos de cidadãos organizados que aqui, e como se comprovou nas últimas legislativas, não teve aquela força, aquele pendor que nós vimos na Grécia, não teve a força que vimos em Espanha, com os Ciudadanos e o Podemos, mas de qualquer maneira tivemos um número muito alargado de grupos de cidadãos que se constituíram para concorrerem de forma organizada às eleições. E emerge para o Parlamento um partido que parece, enfim, alheio às questões mais ideológicas, que é o Partido dos Animais e da Natureza. Animais e Natureza. Se nos perguntasse antes das eleições qual era aquele que tinha mais hipóteses, se calhar era difícil de nós acertarmos ou perspectivarmos que seria esse partido, ou esse partido que ele agora é mesmo partido político. É mesmo partido político. Portanto, mas lá está, as pessoas têm esse... vão apurando as ideias, o pensamento e... também por culpa dos partidos, e já o temos dito aqui, também muito por culpa dos partidos. Porque se os partidos respondessem às ânsias dos cidadãos, também não seria necessário criar um novo partido ou criar um novo grupo ou movimento de cidadãos. Não é? E daí ser... eu julgo necessário que cada partido, aqueles partidos que nós nos habituamos, que estão desde o início, têm que pensar, têm que refletir qual é, afinal, a sua mais-valia, uma vez que tem a tradição, tem a história, e qual é a razão do aparecimento de novos movimentos. Porque se aparecem, é porque alguma coisa falta, ou alguma coisa está a faltar nesses partidos. Perdeu-se uma relação de confiança. É assim. Ora bem, só um ponto de ordem para fechar esta ideia. Portanto, o meu amigo Marx referiu, foi para aquela vertente até um bocadinho mais dos valores metafísicos, que, embora a misericórdia e o perdão... Em alguns casos humanistas, são humanistas, não são metafísicos, são perfeitamente palpáveis e até aplicáveis, mas há uma coisa que eu penso muitas vezes. Eu concordo que nesta situação do terrorismo, como em qualquer outra situação, nós não podemos entrar naquela política do olho por olho, dente por dente, senão daqui a pouco ficamos todos cegos e todos fanados, não é? Se entramos naquela política. Agora, também não podemos permitir, nós não podemos permitir que alguém, em nome dos seus credos, em nome dos seus fundamentalismos, em nome da Sharia, venha pôr em causa os nossos valores, porque eles, se não riem... Os nossos valores e direitos. Os direitos. Então, se eles não riem, lá porque eles não gostam de rir, eles matam quem ri. Matam
porque eles não gostam, não bebem álcool, matam quem bebe. Isso foi um processo que os europeus já ultrapassaram. Sim, porque eles não dançam, e não se divertem, matam aqueles que estavam a divertir-se e a conviver, como aconteceu em Paris. Não, nesses casos tem que ser mesmo olho por olho, dente por dente, porque o que é que eles querem? Eles, com o seu fundamentalismo, eles querem matar e eles querem espalhar o medo. Então esse medo tem que ser também combatido. Mas a questão está, se a solução virá de fora, isto é, se vem da coligação europeia para destruir, para despejar bombas ali na Síria, etc., e a questão é esta, não será que a solução pode emergir do interior da própria comunidade, dos próprios países islâmicos, porque já estamos a ver que agora esta coligação de países árabes para combater o Daesh, para combater o Estado Islâmico, eu acho que essa tomada de consciência e essa organização no sentido de combater o extremismo pode ser uma solução boa, no sentido de conseguir um equilíbrio. Ser eficaz. Pode ser eficaz porque ela emerge do interior, quer dizer, são os nossos vizinhos, são os nossos, digamos até, enfim, irmãos na fé, etc., que estão a tomar estas atitudes, portanto, e no próprio, talvez o equilíbrio venha daí. Eu acredito que é capaz de vir a surgir equilíbrio e que não seja de fora através da força que se possa conseguir. Portanto, mas esta é uma questão. O equilíbrio seria digamos assim, o ótimo, não é? Pois, o equilíbrio seria ótimo. Reparem, diz-nos a história, e é aí um pouco em que eu me apoio, diz-nos a história, que em 95, Isaac Rabin, o líder de Israel, assinou com Yasser Arafat, assinaram um acordo de paz. Passados uns dias, o Isaac Rabin foi assassinado por um fundamentalista judeu. Então, repare, isto vai mudar séculos a alterar-se essa mentalidade, se é que alguma vez se consegue alterar esta mentalidade doentia, este fundamentalismo islâmico. Outro assunto. Qual é a cidade das luzes? O país mais tolerante do mundo, para mim, mais tolerante do mundo, é a França. A cidade, embora esteja se calhar agora rivalizada com Nova Iorque, mas a cidade mais cosmopolita do mundo, Paris. Há razões para estes atentados lá? Porque agora estes argelinos, muçulmanos, porque as coisas lá não lhes estão a correr bem e até se sentem discriminados em relação ao francês. Têm essa razão, mas essa razão dá-lhes o direito de semearem a morte e o terror. Não dá. Portanto, perante situações tão preocupantes e tão drásticas como estas, para grandes males, tem que haver grandes remédios. E aquilo que eu entendo é que essas pessoas que estão neste momento hilariantes a dizerem para eles: conseguimos os nossos objetivos, a Europa está com medo. Nós não devemos mostrar que temos medo. Nós devemos combater este medo. A reação dos parisienses, e em algumas situações, e o futebol, que é um espetáculo público, serviu para manifestações importantes de reação de cidadania aos atentados. Pois é que, por exemplo, o futebol já serviu para muita coisa, e o desporto. Nomeadamente os Jogos Olímpicos, lembras-te daqueles Jogos Olímpicos de 36 em que o Hitler organizou em Berlim com pompa e circunstância, e depois viu-se tramado porque aquele negro, não é? Na altura que ele defendia o arianismo, o negro americano ganhou 4 medalhas seguidas, ao ponto de ele nem sequer o cumprimentar. Mas o desporto já serviu para muita coisa. Mas o desporto, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Pode ser instrumentalizado. Pode ser instrumentalizado. Mas neste caso é uma propaganda política. Agora, o desporto, que é um fenómeno de massas, onde, para mim, o desporto é dos acontecimentos mais importantes. Sabem porquê? É onde o juiz
é onde o juiz não é juiz e onde o varredor de rua não é varredor de rua, que são os dois espectadores. É ali a essência da verdade. E também o próprio desporto, com todos estes valores que tem, ser também escolhido como algo para estas Mas também coisas. está contaminado Não pelo pode ser. sistema, pela tirania isso é do uma sistema económico. Isso é uma discussão, podemos E o que é que o poder económico não controla hoje, não é? O que é que o poder momento, o que é destes que últimos grandes negócios que os três grandes, exatamente. E os vê-se três grandes o que é. Isto é uma clubes do indústria, país. é uma indústria geradora de espetáculo, de exatamente. espetáculo, de diversão e de milhões. Vão ser os cidadãos E de fortuna sem pagarem. justificação. E de fortuna sem justificação. E agora outro ponto. Estávamos pois, que é que eu fugi agora um bocadinho atrás. queríamos lançar a ideia que todas as causas têm um efeito. E o efeito que nós vemos, que causas têm? Que causas O terror, A violência. a O que violência. está na raiz disto tudo? o que está na raiz disto tudo. É económica? Será uma causa económica, só económica? Não é só económica, Já mas aqui eu pegamos penso pouco em mas tudo. eu penso A que crise- neste a crise da caso, economia, a crise de sim, valores. mas neste caso concreto é uma moda. É uma moda. Para mim, o fundamentalismo islâmico é uma moda. Eu acho que é uma patologia. É, também. Porque nós vemos que não é só o problema de dificuldades económicas que os leva a isto. Não são só problemas económicos. No fundo, a globalização tem muito... Reparem que em França, a França tem feito tudo por tudo, e a própria proibição da burca e do lenço islâmico nas escolas é para os franceses não uma proibição, mas um meio de inclusão. Porque a pessoa que vai com lenço islâmico e quase com a burca está ali a criar é como a própria discriminar-se. A escola pública, a escola da República é onde a inclusão. E reparem que eles... Mas isso é discutível. Pois é naturalmente. discutível, porque eles evocam que têm direito à sua identidade cultural. Têm. E nós, quando Têm. vamos para um país árabe, não temos direito também à nossa identidade cultural? Também não o podemos fazer. Sim, mas reparem, mas Isto é difícil Já dissemos, de o gerir, diálogo não é importante. Isto é difícil de gerir. Mas a intenção, Mas- o que está por detrás desta intenção não foi a proibição pura e simples do lenço. Há uma explicação para isso. É uma escola pública e a escola pública é um local de inclusão. E isso está, a pessoa como que não está, Não se quer incluir. não se quer incluir. A sociedade tem que ter regras e normas. Portanto, Claro. quando se quer viver numa determinada sociedade, tem que obedecer àquelas regras. Agora, Sim. o limite é Isso quando os direitos humanos estão postos em causa. Agora, eu concordo em absoluto que isto levava aí a uma discussão, a pontos de vista favoráveis, desfavoráveis, mas o cerne da questão, o cerne da preocupação do governo francês é positivo. É positiva. Batemos sempre na questão do bom senso. A questão é, tem que haver o tal equilíbrio. Agora, se as causas... E o respeito quer dos deveres, porque todos nós temos deveres, mas também pelos direitos de cada um. E das opções que toma, neste caso. Agora, não Agora, podemos impor nós, ou um qualquer que chega a um sítio, e eu chego aqui, quero impor as minhas regras e não sigo essa as regra- regras. mas essa Para ser igual, Está- para ser igual estou- tem que ser igual a mim, não pode ser. Pois, mas a questão que o Zé Luís está por Armando, isto é uma questão complicada, isto é, o que é que está na origem, na gênese destes fenómenos da violência, do terrorismo, do fanatismo, do fundamentalismo, o que é que está na origem disto tudo? É evidente que é não muito falamos difícil. ainda da da exploração de recursos naturais. E é um vazio. Pois, mas a questão do Armando, nomeadamente mas agora o petróleo. Armando, que é É um professor vazio de autoridade também. é professor é e um o vazio Carlos, de até que autoridade. ponto a questão educativa não está também na origem disso? Porquê? Porque muitos destes... Como é a educação nos Estados Islâmicos?
O problema das madraças, portanto, aquelas escolas onde eles têm unicamente como objetivo decorar o Alcorão. Não compreender, mas decorar. Não é preciso. Não. Sim. Que já vi uma vez um indivíduo lá numa escola a dar murros na cabeça porque não conseguia decorar e a ver se conseguia que aquelas fórmulas do Alcorão lhe entrassem na cabeça. Isto é, a educação pode ser um caminho para a guerra ou um caminho para a paz? O que é que pode a educação? Será que mas agora dizem que a educação que vale pouco, que vale para aí 30% no conjunto dos outros meios. Tínhamos logo, como o Armando referiu. mas tínhamos logo que começar por uma coisa. Isso é educação? Inculcar o Alcorão ou inculcar o Novo ou o Velho Testamento, isso é educação? Isso não é educação. Eles começam logo por não ter Basta educação. cortar o a tal pensamento educação no já sentido de formação para o exercício da cidadania. geral. É uma inculcação, é tal Sharia. E é o Corão como base de tudo, inclusive não como base religiosa, mas também como base Nós política. tivemos isto no E Estado aqui- Novo, também tivemos e- assim claro, uma ideologia. E aqui é que está o cerne. Aqui é que Isso está, é aqui, doutrinar, não é? aqui é que está o cerne da questão, que é o E ao fundamentalismo. longo isso, E que só eles é que são bons, eles é que são bons. A letra do Alcorão é o que está bem, e todos os outros são grandes satãs que devem ser combatidos. Começaram por combater os satãs, os seus, e agora estão a combater Já os fomos outros um da pouco Europa. além, de qualquer modo, há isto, não sei se concordarão, há esta ideia de que também tentamos impor formas de solução que não serão adequadas ao meio. E quando referiu há pouco a emergência dos ayatollahs no Irão, com Irão que antes chamava Pérsia. Ayatollah significa líder espiritual. O que acontece é que eles entre si, isto é, os muçulmanos entre si, discutiriam essa questão como os europeus discutem os seus problemas. Nós tentamos, porque os recursos, nós, europeus e americanos, não tentamos impor-lhes soluções porque nos interessam os recursos naturais, que eles lá têm, nomeadamente petróleo. Eu acho que não, repara. Aliás, é conhecido que algumas das situações no Médio Oriente resultam de fronteiras estabelecidas por anteriores colonos e também porque foi resolvido no pós-guerra de 40-45. Há aqui um problema que é um problema histórico, é um problema conhecido de todos. É esta mania dos Estados Unidos, de que são os polícias do mundo e que hão de subjugar tudo às suas ideias, tem-se revelado um autêntico desastre. Só que depois, o problema vai muito para além disto. Reparem que dentro do próprio mundo islâmico, não é muçulmanos, dentro do próprio mundo islâmico, há aqueles, os sunitas, os xiitas, Que entre si as fações rivalizam. mais radicais e menos radicais. Reparem que, inclusivamente os sunitas estão mais encostados ao Daesh, ao fundamentalismo islâmico. Os sunistas, muito mais moderados. Aquilo é uma coisa extremamente complexa e para mim, Mas com a soluções que não solução... podem ser impostas, e já aqui foi referido várias vezes, o que é interessante e o que será importante é dialogar. É dialogar, mas reparem. E a Concordo. diplomacia e os mas o canhões diálogo, têm avançado muitas vezes primeiro que a diplomacia. Por parte, alguns interesses que alguns países ocidentais têm lá, porque também esta confusão e este terror também interessa. Pode ser dividido para reinar, não é? Pois, Pode ser também dividido interessa a determinadas Causas causas. Isto é uma- política, isto é uma- económica, educativa. Foram 365 dias Também falaste juntos do a uma série de... Vieira do Minho, não é? É isso que eu ia E de dizer. Portugal, Ia dizer, o país teve as surpresas, eu puxo aspas nas surpresas, que vimos em termos político-partidários, e temos hoje um governo em que alguns não acreditam, mas naturalmente também tem
Esta é uma coisa engraçada. E vou lembrar a ideia que apontei no princípio. Emergiu aqui a ideia pura do Parlamento. É no Parlamento que se resolve a questão da governação. Estas últimas eleições trouxeram um facto novo à nossa vida política. Mas ao mesmo tempo foi também o abrir da caixa de Pandora. Porquê? Porque... E vou lembrar que a Caixa de Pandora era aquela que tinha todos os males e que eu vou dizer uma porque, vez aberta é difícil. Repare. E esta tal Caixa de Pandora, com os males, é que esta Caixa de Pandora, se por um lado é um facto novo e disse quem manda a soberania está no Parlamento, a soberania está nos deputados e os deputados é que vão escolher que governo querem. A Caixa de Pandora disse isto. E consumou-se na prática. Mas a Caixa de Pandora também disse uma coisa muito má. É que a partir deste momento a democracia portuguesa está limitada. Porque nenhum partido agora poderá ter aspirações de governo se não tiver uma maioria. Se não tiver a maioria plasmada parlamentar. E eu penso que isso que é mau é a Caixa de Pandora no aspecto negativo, porque eu penso que a democracia também é governar quem ganha, governar em minoria, e a democracia é, no tal Parlamento, encontrar os pontos de diálogo, os pontos de convergência, os pontos de solução. Reparem mas isso não leva a temer, leva a procurar melhores soluções, encontrando opostos. Mas eu não vejo, dialogando com opostos, obrigatoriamente. Eu não vejo mal nenhum, pelo contrário, eu até gostaria de ver um partido que ganhou as eleições, porque ganhou-as, e depois ter a possibilidade de governar, e esse partido iria mostrar que é realmente um partido com uma matriz democrática e que ia saber e ter, portanto, agilidade e elasticidade e articulação mental para, no Parlamento, encontrar soluções. Mas não tem havido uma cultura de que a maioria impõe à minoria? Aí está, é isso é que é preciso. É que nós em Portugal, temos aproveitado as maiorias absolutas para quê? Para tutelar, para impor. E foi precisamente esse abuso de poder maioritário da coligação que fez com que assuntos prementes do nosso país fossem resolvidos sem ouvir a opinião dos outros partidos da oposição, dos outros. Não é do partido da oposição do arco de poder, é dos outros. É do PS, é do Bloco de Esquerda e do PCP-PEV. E foi precisamente essa falta de cultura democrática e esse aproveitamento de que já não é nova. Que não é nova, que aconteceu no processo da democracia. Aconteceu na governação de Sócrates. Quando Sócrates governou em maioria absoluta, ele tornou-se também o dono da quinta. E isso foi mau. E então agora as pessoas, agora os partidos, o Paulo Portas, se calhar demitiu-se por isso. Porque ele tomou consciência de que, ele, se estivesse no governo, não se teria demitido. Ele demitiu-se porque ele tomou consciência de que, agora, voltamos ao poder quando conseguirmos não uma vitória, mas a maioria absoluta. E eu penso que a democracia significa governar não apenas com maiorias absolutas, porque quem governa sem maioria absoluta é alguém que dá sinais de uma cultura e de uma maturidade democrática, porque não precisou de se refugiar na maioria dos votos, encontrou essa maioria no diálogo na casa sagrada da democracia, que é o Parlamento. E isso é muito mau para o futuro. Mas até aqui também havia uma coisa, é que Bloco e PCP também se auto-excluíam de qualquer solução de governo. E aqui, e desta vez, não. A partir do dia das eleições, eles assumiram como que faziam parte da solução e não seriam, digamos, dois partidos que estavam
Também eram excluídos, não eram Sim, excluídos. mas lembramos o que disse o Presidente da República logo após no seu discurso, logo após o Presidente da República contribuiu precisamente para esse panorama, e era ele próprio que, até para salvaguardar a sua magistratura, é preciso uma maioria que sustenta o governo. Porquê? Porque ele sabia que se não acontecesse isso, sobrava para ele. Ora, isso não é funcionamento da democracia. A tradição era de autoexclusão da governação. Aí não tínhamos dúvidas dos dois. Mais do PCP. Que se aprimava de qualquer maneira um partido para o poder, dessas condições para. Com as regras definidas por ele, não era por. Não é o caso nesta altura. Não define as regras e continua. E no fundo é o partido mais coerente. Eu tenho dito aqui e continua. Até nesta coligação de esquerda, o Partido Comunista tem tido alguma coerência, porque quando esta coligação terminar, ou quando este governo do António Costa terminar, o Partido Comunista poderá dizer sempre: nós não fizemos parte dessa solução, e poderá sempre criticar e auto-excluir-se mas isso é tapar a realidade. Carlos, a coerência é uma palavra bonita. Coerência. Eu, neste caso, não usaria coerência. Eu usaria mais a previsibilidade. Eles se assentam numa grande previsibilidade. E às vezes a previsibilidade também é um calculismo. Não é bom para a democracia. É tático. Também é tático. Mas eu gostava só para terminar, de salientar ainda vamos apesar do tempo mas a nível nacional, salientar primeiro a vitória da coligação Portugal à Frente, que eu desconfiava, e disse-o aqui várias vezes, e disse que era quase impossível o Passos Coelho ganhar novamente as eleições. O certo é que conseguiu, com menos votos do que tinha conseguido, muito menos, mas conseguiu. E depois a coligação de esquerda que se constituiu no Parlamento. Agora, nós, qual era o que é que nós estávamos habituados e aquilo que ouvimos na campanha? O que é que nós temos em Portugal? Temos, regra geral, 2 candidatos a primeiro-ministro. Não é? O candidato da coligação. Mas foi isso que foi posto em causa. Pois, que não há eleição para primeiro-ministro. Não há eleições para primeiro-ministro. Sabemos que não há. Mas esta era a visão. Era a tradição. A tradição, não é? Isto é que o candidato do PS seria, neste caso, o António Costa. Era a escolha entre António Costa e Passos Coelho. No fundo, era esta a escolha que tinha que ser feita para primeiro-ministro. Ninguém estava a pensar que seria outra das... Poderiam os dois vencedores escolher a Catarina Martins para primeiro-ministro. Nada o impede na Constituição. Sabemos da Constituição, sabemos que nada o impedia. Agora, até nada o impedia que seria também um absurdo, mas até um governo presidencial. Por Jerónimo de Sousa. Presidencial. Mas a questão, digamos assim, os pontos que eu salientaria seria esses 2 passos. Que não era tão... Quer outro, no meu ponto de vista, não eram previsíveis antes das eleições. Isto é, quando nós nos pomos a pensar a ver quais serão os cenários possíveis, estes não eram aqueles que apareceriam, se calhar, à primeira vista. Emergiram das eleições. E também não era, e a Constituição também não previa que se registasse o Euromilhões depois dos números terem saído, e o próprio Passos Coelho queria isso, que era alterar a Constituição para haver outras eleições, porque assim era mais uma possibilidade de ganhar, não é? Isso está muito mal. Eu sobre esta questão, portanto, já que nós temos aqui três
painéis, portanto, 3 painéis, um tríptico, não é? A questão internacional, depois a questão nacional. Eu, na questão nacional, no painel nacional, já há bocadinho fez referência a uma coisa que foi o que achei de mais deplorável foi a má governação económica e financeira. Quer dizer, a questão dos bancos, eu devia fazer corar esses do BPN, esses do BES, do Banif, etc. Eu não sei como é que essas pessoas que foram responsáveis por isto não coram de vergonha e aparecem em público. Portanto, isto acho que... A questão é, já ainda terão? Diga. A questão é, ainda terão a vergonha? Não, parece que não. Perderam a dignidade e a responsabilidade, como eu disse. Mas essa é a questão. Depois, outra questão foi esse mito da saída limpa. Isso também foi um mito miserável, que a saída não foi nada limpa. Não foi nada limpa. O mito dos cofres cheios. O mito dos cofres cheios. Não foi nada limpa. Então, o que é que andou a fazer a Troika? O que é que andou a fazer a Troika que não detectou esta desagregação, esta desregulação no sistema financeiro? Como é que isso é possível, Zé Luís? E pronto, e depois outra coisa, só o terceiro, é o seguinte, que de facto aconteceu algo de novo e de inédito, digamos, na nossa cena política portuguesa neste ano. Portanto, de facto é inédito isto, de o partido que, enfim, ou a coligação que teve mais votos, não é que está a governar. De facto, trata-se de algo de inédito. Mas não é normal. Não, mas trata-se de um ensaio, não podia ser de outra maneira, evidentemente, mas trata-se de um ensaio que eu acho que é muito, muito interessante. Vamos ver o que é que... Portanto, a nossa atitude aqui do ponto de vista político, acho que é de expectativa. Quer dizer, vamos ver em que é que vai dar este ensaio. À partida tem virtudes. Quer dizer, desfez um mito e aqui temos que reconhecer, eu também tenho críticas a fazer, enfim, à ação do António Costa. Enfim, tem algumas... Mas não sei se haveria outra pessoa capaz, neste momento, no nosso panorama, de liderar um ensaio destes. Quer dizer, porque isto foi um ensaio. É um ensaio. Vamos lá ver o que é que isto vai dar. Para a minha atitude neste aspecto... A hipótese que já se começava a pôr na eventualidade previsível de não haver uma maioria quer para a coligação, quer para ou qualquer outro partido, nomeadamente o PS, falava-se no famoso Centrão. Sim. Ou na ideia do Centrão, a solução que foi encontrada, por exemplo, na Alemanha. Mas isto é bom porque o ensaio implica governar é negociar. Governar é negociar. E vamos ver agora qual vai ser a capacidade de negociação. Em 2 minutinhos para falarmos do nosso Conselho. Recordem o que eu disse, podem dizer o contrário. Foi um ano que acabou com boas notícias. Tendo em conta a perspectiva olhando do esta Conselho, perspectiva económica, se pensarmos em termos económico-financeiros e verificarmos que na questão do desemprego, por exemplo, que é uma chaga no fundo, embora haja pontualmente um ou outro uma descida que segundo os dados do INE, mas que depois também se pode contrariar com outros dados. O certo é que aqui no nosso caso perspectiva-se e conseguiu-se este ano talvez, eu não tenho números, não faço ideia que números em termos do Conselho 300 a 400 mas em termos de desemprego, desemprego propriamente dito do nosso Conselho, não faço ideia qual será o número, mas e dos imigrantes também o número dos imigrantes. A questão está em que 100 lugares ou 300 ou 400 como se fala
para o nosso Conselho já é. Mas vocês estão a falar do ovo no rabo da galinha. Isso o que interessa é o que, não é? O que se fez até 2015. O que é que se vai fazer daqui para a frente? Vamos ver, vamos aguardar. Sim, mas aqui em 2015 foi uma boa notícia, digamos, este investimento. À volta de 100 empregos no que estão e nota-se, no caso já existente. E nota-se aqui nesta rua que quando mais nós queremos estacionar, eu passo aqui todos os dias e há alguma dificuldade já em circular. Portanto, é evidente, não são todos vieirenses, mas a questão é um bom começo. Eu julgo que é um bom começo e é uma mais-valia para o nosso Conselho. Outras ideias. Outra ideia que também ano, em termos económicos, que eu ouvi e que julgo que estará para breve, que era os constrangimentos financeiros da autarquia, que pelos vistos estará com também, os dados que são apontados, estará também para sair dessa assistência da financeira, situação de não de assistência financeira, mas de regulação ou observação a propósito. Sim, ficará livre para, porque é assim, um município, um executivo tem que ter aquilo que se pede é que faça, que haja, que tenha um plano de atividades. Não pode viver, mas também, apesar de ter dívidas, não pode viver só do gerir a dívida. Porque um conselho que esteja preso à gestão da dívida que possui não tem a possibilidade de fazer investimento, o investimento necessário e que se pressupõe que todos os executivos façam. E acho que nesse aspecto será positivo, uma vez que fica liberto, fica com mais possibilidade, fica de continuar o plano que tinha para estes 4 anos. Armando. Voltando ainda à situação nacional, eu penso que se mais não foi, pelo menos em termos psicológicos o país está melhor. Reparem que há uma descompressão. Inclusive houve uma corrida ao consumismo que, se for bem medida, é positiva, porque também o consumo é importante. Mas há dados palpáveis. Há, quer se queira, quer não, uma política assente em preocupações com as pessoas. Preocupação com as pessoas, preocupação com o Estado Social, preocupação, com a saúde, com o abono de família, e há uma coisa que é evidente. Os cidadãos portugueses estão a sentir uma certa recuperação de direitos e de rendimentos. E muitas pessoas perguntam agora, isso muito bem, mas agora eu quero ver onde é que se vão encontrar as receitas para essas despesas. Olha, eu não estou muito preocupado com isso. Eu estou preocupado também, porque isso vamos ver, mas há uma coisa que eu já sei, para onde é que foi também o dinheiro dos nossos impostos, de que é que isso valeu. De qualquer maneira, é preciso pensar em contas o mais equilibradas possível. É preciso, mas reparem que voltamos ao mesmo. Mas mais preocupante que isso foi, eu agora interrogar-me, para mim eu interrogo mais, para onde é que foi o meu dinheiro, para onde é que foram os meus impostos, de que é que valeu, do que estar agora a preocupar-me onde é que eles vão buscar o rendimento para esta situação. Mas uma coisa é certa, nunca o Partido Socialista poderia apresentar um programa como apresentou e um programa de governo como apresentou se estivesse em 2011. Admito que não. Portanto, sabemos que houve coisas que correram muito mal, mas algum equilíbrio foi gerado, apesar destes sacrifícios tremendos, houve algum equilíbrio que permite agora, quer seja este governo, como permitiria já, quer fosse um governo da coligação, a
alargar um bocadinho Não foi caso. mais os sacrifícios. Eu não vejo. Nós temos de voltar a Vieira para concluir. Eu não a vejo. desfazer mais- Eu por acaso menos não, os eu por acaso não, sacrifícios. eu não vejo que tenha sido, não vejo que tenha sido o desafogo dos últimos anos. Acho que o que está na base destas alterações é também uma alteração de paradigma, de ir mais direto aos assuntos, e vejo que inclusivamente está-se a responsabilizar, viu-se até estes passos dados na própria banca, está-se a responsabilizar aqueles que antes não eram tão responsabilizados e se calhar a exigir mais dos que podem, e não tanto como aconteceu até aqui, que era exigir de todos de uma forma cega, e em especial daqueles que menos podiam. Acho que há aqui uma diferença de paradigma. Vieira do Minho. Um ano positivo. Não sei, acho que Vieira do Minho está um pouco como o quartel de Abrantes. Está tudo como dantes. No entanto, estas notícias que são positivas. Está tudo como dantes. Por exemplo, este call center que se criou aqui tem 100 e tal pessoas. Não sei, não tenho assim dado rigoroso sobre quantas são as pessoas de Vieira do Minho que estão aqui a trabalhar e de que forma é que isso amenizou realmente o problema do desemprego em Vieira. Depois há outro assunto que me causa alguma preocupação, que foi esta. Quando foi a inauguração aqui do call center, veio um ministro Da economia, não da economia, de nome Pires de Lima, e traçou por aí uns elogios rasgados de que este Armando Pereira considerou quase como um Champalimau, uma coisa do género. Ele se calhar não tinha a culpa toda, que ele limitou-se a ser uma caixa de ressonância, não é? Daquilo que lhe disseram. Agora vai-se anunciar também, está-se a anunciar, e Deus queira, que vá para a frente a criação do novo call center com 300 ou 400. Agora eu pergunto, quando vem um ministro com tantos elogios a um Armando Pereira, que é um guru de uma multinacional, um usurário, que apresenta todos os anos, exatamente, que apresenta todos os anos milhões de lucros, e sabe-se como autarquia local, e conta-me muito bem, mas como se lhe abriu o caminho, como se lhe preparou tudo isto. Mas não é expectável que se procure estimular o investimento local. Até se calhar com em termos de despesas residuais, aquilo que a pessoa vai ter que pagar é residual em relação àquilo que a Câmara tem que investir. Isto a fazer fé das palavras da oposição. Agora eu pergunto-me, com os elogios tão grandes a um Armando Pereira, a um guru, a uma empresa, a uma Altice que ainda agora deu não sei quantos milhões para o futebol, eu não vi as autarquias, e neste caso não é esta, que esta não tem culpa, mas eu não vi o poder local em Vieira do Minho a ajudar e a contribuir e a colaborar com investidores de Vieira do Minho, das micro, das médias empresas em Portugal, como fez com este guru da Altice. Porque se tivesse apoiado também estas microempresas, estas médias empresas, olha, o facto de eu estar aqui assim, como convidado, não me posso desligar de uma realidade. Os meus familiares estão ligados a uma dessas empresas. E sabem qual foi o apoio da autarquia? Foi zero. Mas é uma empresa com suporte próprio. Mas não teve, ela e outras, mais pequenas, não tiveram o apoio que teve este Armando Pereira. E quem fala nas pequenas, nas que lavam carros, nas que mudam pneus, nas que têm transformações de madeiras. Se os nossos políticos autárquicos se dedicarem a apoiar as nossas micro, pequenas e médias empresas, como está a apoiar este Armando Pereira, não duvidem que este Conselho vai ter um grande sucesso na crise do desemprego e na economia. Mas é o dever.
quer seja Por isso- deste executivo, quer seja de outro, é o dever, é ser, digamos, imparcial com todos os investidores e aproveitar e ajudar a quem quer investir em Vieira do Minho. Perguntem com exceção do Sr. Armando Pereira, perguntem aos investidores em Vieira do Minho se eles tiveram o mesmo tratamento para com eles. Isto também é uma situação excepcional, de uma oferta de emprego que é aliciante. Qual é o excepcional aqui? Excepcional a questão é que se não ficasse em Vieira do Minho, ficava num conselho à volta que não ficava que se calhar nenhum outro conselho de Vieira do Minho lhe proporcionou, e muito bem, enquanto também fez muito bem, lhe proporcionou todas as condições para proporcionou FAF, proporcionou a Câmara de Braga a uma empresa dos Estados Unidos para instalar um call center de 500 postos de trabalho, sem benefício, ou melhor, sem custos para a empresa que vem dos Estados Unidos para ali. Claro. A questão é se não formos, se não puxarmos, se não puxarmos, vai para o outro lado. Não são só os Armandos Pereira, nem estas empresas mediáticas que devem ser apoiadas e que interessam todas em particular, todas em particular, desde a pequena empresa que lava carros e muda pneus, a uma média superfície como o Lidl, Pingos Doce e etc. É isso que eu acho. Sim, e é o dever. Na minha perspectiva, foi uma provocação, foi uma ofensa a estes vieirenses que com grande sacrifício mantêm estas empresas ainda a funcionar e a criar importantes postos de trabalho, e vir um primeiro-ministro comparar que fez aqui, o ministro da Economia, vi dizer que este senhor em Vieira do Minho compara-se a não sei o quê. Aquilo que ele fez, aquilo que esse senhor fez aqui em Vieira do Minho, com as possibilidades que tem, comparativamente com aquilo que alguns investidores aqui em Vieira fizeram, isto é o David e o Golias. Mas eu penso que devo corroborar. Conselho também não é só economia. Não, eu devo corroborar esta observação do professor Armando Ferreira, porque de facto já ouvi alguns comerciantes e industriais do Conselho sentirem-se discriminados relativamente a este apoio que foi dado. Quer dizer, e portanto acho que o estar atento a isso, que há aí outros investidores, estes criam postos de trabalho e até são de vieirenses, temos a certeza, há de facto esta dúvida que penso que deve ser levantada, isto é, faltam-nos dados, nós devíamos ter mais dados sobre isto, para saber de facto quantos trabalhadores, quantos postos de trabalho, aqui neste caso da Altice, são verdadeiramente de Vieira do Minho. Porque aí sim que é importante, porque cada trabalhador de Vieira do Minho significa menos uma família que imigra. Quando havia a fábrica na Póvoa de Lanhoso, nós sabíamos, numa aldeia estão três operários que trabalham na Póvoa de Lanhoso. Como é que se chamava aquela de Alia. Ora bem, eu observava que quando fechou, as famílias desses imigraram. Portanto, cada posto de trabalho aqui significa uma família que deixa de imigrar. E, portanto, é muito importante. Agora, se a maior parte dos trabalhadores são de fora, isso já não se verifica tão positivamente. Ora bem... Não deixando de ser positivo, de qualquer maneira. Ser positivo, lógico. Claro, de qualquer modo, eu também tinha aqui à cabeça, neste painel, do tríptico, era exatamente de saudar este investimento que foi feito aqui em Vieira do Minho pela Altice. Isto é positivo e ponto final. Agora, queria também, já agora que estou numa de sublinhar os aspectos positivos, que considerarão ridículo, mas para mim, eu quando agora venho de Braga e chego ali e vejo o quartel dos bombeiros voluntários, eu regozijo-me com isso. Porquê? Porque vejo que o eixo Vieira-Cerdeirinhas que está a desenvolver-se.
Eu não sei, e a minha dúvida é esta, se estes equipamentos e estas decisões, se de facto estão enquadradas numa estratégia de desenvolvimento do Conselho, isto é, se sabe para onde é que nós queremos ir. Para onde é que nós queremos ir? E portanto, porque temo que haja coisas pontuais, atomísticas, e que não se veja o todo. Quer dizer, a parte nunca pode desligar-se do todo. Porque se formos assim, pronto, agora temos ali o quartel dos bombeiros, sim, mas eu queria saber a localização do quartel dos bombeiros naquele eixo, o que é que isso tem a ver com uma estratégia de desenvolvimento desse corredor, o que é que se pode fazer mais para expandir o nosso... Porque o nosso Conselho precisa de se expandir. Precisa de se expandir. Já se tem expandir. Resistir primeiro, expandir depois. Portanto, esse aspecto... Marco, como é que ele se pode expandir? Para se expandir tem que se expandir com pessoas. E nós estamos a sofrer uma desertificação atroz. Pois, esse é que é o problema, por isso é que eu disse que... Não vamos também expandir por expandir. Combater essa desertificação. Ora, estas coisas das altices e dos montadores de pneus e de lavar carros em Vieira, isso devemos começar por aí. Políticas de fixação da população. Exatamente. E depois também, eu acho que, do ponto de vista cultural, há aqui muito a fazer. O Carlos alguma coisa tem sido feita. O Carlos disse que um município, uma Câmara Municipal, não se pode limitar a gerir a dívida. Isto é, um município, uma Câmara Municipal, não é uma agência de serviços. Isto é, não é um mini mercado onde as pessoas... Não, quer dizer... Mas uma dívida é sempre limitadora, não é? Sim, a dívida é limitadora. E por isso é que o Armando falou, e isso acho muito bem, de uma mudança de paradigma, até na gestão política. Claro que agora não há lugar para as grandes obras, mas há pequenas obras, iniciativas que não podem ser efêmeras, quer dizer, porque há muita coisa, eu sei que me desgosta, é ver que tanta coisa efêmera realiza-se 1 ou 2 dias e pronto, acabou. Morreu. Portanto, mas há algumas coisas que se vão fixando, como esta procura de desenvolver aquilo que são potencialidades locais, com as feiras locais, a que venha este mês, já em janeiro, a Feira de Celeiro, que já está no calendário. Mas que haja o apoio, por exemplo, aos produtores, etc, não é? A todos aqueles que investem. Está a acontecer, não só em Vieira, esse apoio está a acontecer não só em Vieira, como noutros concelhos. Veja-se o que é no nosso Conselho. A política do chamado turismo rural e o sucesso que está a ter, que é praticamente zero, está cada um voltado para si mesmo, e o que acontece noutras zonas. Já falamos aqui noutras ocasiões, há o sentimento individual que ainda existe muito próprio de cada um. Professora, mas para concluir, já coloquei aqui esses aspectos positivos, há outros mas que não têm a ver diretamente. Por exemplo, eu estou desgostoso com o estado da agregação das freguesias, e por outro lado estou satisfeito que já ouço que há lugares em que as freguesias estão-se a movimentar e fazer petições para se desagregarem novamente. Não sei que balanço, eu gostaria de saber que balanço se faz desta experiência da agregação das freguesias, mas não há fóruns, não há fóruns de debate e de estudo e de investigação. Isto acho pobre, quer dizer, e um concelho também tem que se afirmar por projetos e por uma visão estratégica. É isso. Bom, é esse o voto que eu formulo aqui, é que nós, como vieirenses, somos aqui uma comunidade, mas era bom que de facto nos uníssemos em torno de visões, em torno de projetos, etc., que mobilizassem as pessoas todas, não é? As freguesias são desagregadas, olha, já não tem ninguém, o Estado não está junto delas. Perdeu-se a proximidade do Estado, etc. Bom, mas essa visão de estratégia é um ponto essencial e não compete só às freguesias ou ao município, acho que compete a todos nós, aos cidadãos também, trabalharem nessa estratégia. É a velha máxima de responsabilizar e incluir em todo este processo as chamadas forças vivas. Ora, claro. É isso. Nem o Estado pode fazer tudo sozinho, nem uma autarquia pode fazer tudo sozinho. Por essa razão, e concluindo este convite a 3 vieirenses que
não só na sua atividade profissional como no seu exercício de cidadania, já deram provas em Vieira do Minho. Agradeço ao professor Carlos Alberto, Armando Ferreira e também José Marcos Fernandes. Foi longa, mas não foi suficiente para dizermos tudo. Assim que nos ouviu, um bom ano para todos. Assim que nos ouviu, onde quer que tenha estado, continua também com um bom fim de semana e também tenha um bom ano de 2016. 2 ou 8 dias vamos voltar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias.